Quero dizer para os irmãos que, primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade e também ao nosso pastor Josiel e a sua família, né? A quem nós também amamos, aprendemos a amar, né, pastor? A sua família. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias, num texto muito conhecido de todos, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração de uma forma muito especial nesta noite. O texto se encontra no livro de João, capítulo de número 2, versos de número 1. João, capítulo de número 2, versos de número 1 a seguir. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E disse-lhes: enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera. Bem sabia os serviçais. Deixa eu só ver que eu perdi. Bem sabia os serviçais de onde tirara. Disse-lhe: tira agora. Espera aí, irmãos, eu só me perdi porque folheou a minha Bíblia, o ventilador. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Versículo de número 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima. Disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala, e o levaram. E agora que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem sido bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho para o final. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos e creram nele. Somente até aqui. Quando o pastor me propôs, o tema, eu comecei a orar ao Senhor. Qual seria a mensagem que o Senhor traria primeiramente ao meu coração e o coração de toda a igreja? O tema foi sobre casamento, tema conjugal entre homem e mulher, relacionamento. No século 21, um dos maiores problemas da humanidade chama-se relacionamento. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que saber nos relacionar. O primeiro relacionamento do ser humano, primeiramente, tem que ser o relacionamento entre o homem e Deus. Depois o seu relacionamento começa a ser com os seus pais, na naturalidade. Depois disso, nós nos relacionamos com nossos amigos, relacionamos em igreja e todos os tipos de ambiente. Mas na nossa atualidade, o ser humano tem encontrado um grande desafio: relacionamento. Como nós devemos tratar o nosso semelhante. E a primeira coisa que eu quero levar você a pensar, quando nós dirigimos a palavra para relacionamento, a Bíblia ela é bem enfática em dizer: se nós dissemos que amamos um Deus que nós não vemos, como nós podemos obrigatoriamente a dizer que nós amamos outro alguém? E a palavra de Deus nos mostra que o relacionamento é a chave do encontro do ser humano com Deus. Jesus ele veio sobre a terra, passeou sobre a terra, fez sinais, maravilhas e prodígios. Mas o maior ensinamento de Cristo foi como nós devemos nos relacionar.
A palavra de Deus diz que um certo dia, um conhecedor da lei, do Velho Testamento, da Torá, ele faz um questionamento, talvez tentando pegar Jesus de uma certa forma. E a pergunta direcionada para Jesus, eu quero direcioná-la para você hoje. Ele diz assim: qual era o maior mandamento? Se era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Jesus, ele começa contando uma parábola bem simples e objetiva. Ele começa a dizer de uma parábola de um certo homem viajante. E ele é assaltado pelo caminho. E de repente passa ali um sacerdote, mas talvez muito atarefado, ele passa de longe. Passou também por ele um levita. E no meio desse todo o contexto ali passava um samaritano. Samaritano era alguém que era rejeitado pela sociedade, rejeitado pela cultura. Aos olhos de um doutor da lei era indigno. Mas Jesus disse para ele que aquele homem, que aos olhos daquele povo não tinha dignidade, que era um povo mestiço, misturado, ele presta socorro, leva aquele homem, põe numa hospedagem e diz: olha, eu deixo essa quantia de dinheiro aqui, mas quando eu retornar da minha viagem, se não for o suficiente, eu pagarei o que falta. E Jesus faz a pergunta para aquele homem: quem foi o próximo daquele que estava caído? E ele responde: aquele a quem o ajudou. Porque ele não tinha desejo nem de mencionar o nome de um samaritano. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento conjugal entre homem e mulher. Muitas das vezes o nosso relacionamento secular, ele é muito melhor do que o relacionamento dentro do nosso lar. Muitas pessoas vestem uma máscara teatral quando saem de dentro dos seus lares. E pasmem ao ouvir, no nosso meio cristão, estamos vivendo dias onde o casamento tem entrado no estado precário. Quem é o próximo de você? A quem você deve praticar o ato de amor? Começa dentro do nosso lar, começa com o nosso cônjuge. Muitas vezes nós somos pacientes na rua, nós somos pacientes na igreja, nós temos longanimidade em tratar as pessoas, mas quando se trata de alguém que é mais próximo de mim, eu não consigo fazer isso. Primeiramente, para mostrar Deus, eu tenho que mostrar Deus para aquele que está mais próximo de mim. A pessoa que está mais próximo de você é a sua esposa, é o seu marido, é a quem você tem dedicação de mostrar aquilo que Deus te ensinou. O que vale um relacionamento fora da minha vida cotidiana? O que vale um relacionamento de gentilezas se eu não pratico dentro do meu lar? Quantos laços são quebrados dentro de famílias? Quantos filhos perdem a fé ao ver os pais não praticando aquilo a qual a fé, o Evangelho professa? É tão difícil, querido. É tão difícil, minhas queridas que me ouvem, praticar o amor de Deus àquele que está tão próximo de mim. Quantas pessoas são cristãos e vivem sem se respeitar dentro dos seus lares? Quantas pessoas são cristãs e não conseguem admirar aquela outra pessoa que vive do seu lado? Eu te desafio esta noite a viver o Evangelho de uma forma profunda. Eu te desafio a amar o seu esposo se ele não é cristão. E se ele é cristão e não vive o Evangelho dentro do seu lar, ou vice-versa, eu te desafio a exercer a sua fé. Não é fácil. Aonde nós não usamos máscaras é dentro da nossa casa. A quem nós mostramos a nossa ferida é para aquele que habita dentro do nosso lar. É muito fácil nós estarmos diante de desconhecido e ser gentis. Eu convido você a se esforçar a praticar o amor àquele que está mais perto de você.
Casamento é onde é formado a base familiar. Casamento é onde você estrutura os seus filhos para viver lá fora. Os psicólogos relatam que filhos mal amados pelos pais têm tendência a ser seres humanos frágeis. Como os nossos filhos vão crer nesse Jesus se nós não praticamos o amor com quem está perto de nós? Talvez você diz, irmã, você não conhece minha realidade. E a coisa mais difícil, querido, é quando o parceiro conhece a Jesus, mas ele não pratica o amor dentro do seu lar. Você tem que viver o desafio. Talvez você vai dizer, como, irmã? Mostrando Jesus através da sua vida, dando gentileza que não merece, mostrando o amor de Deus, vivendo aquilo que o Senhor te ensinou. Como praticar o amor, Senhor? Com aquele que te conhece de verdade. Aquele que vai ganhar a família para Jesus é aquele que vive as Escrituras. Os seus filhos que presenciam qual é a sua atitude dentro do seu lar. Jesus não começa o seu ministério no casamento por acaso, querido. Uma família estruturada, um homem e uma mulher que se amam, que se respeitam, que se preservam, que são uma só carne. Se doer em mim, vai doer no meu companheiro. Será que nós vivemos esse evangelho? Será que nós não temos vivido dias que nós praticamos um amor mais externo e esquecemos daquela pessoa que está do nosso lado todos os dias? Jesus começa o seu ministério. E você que está com a sua Bíblia aberta, eu te convido a aprofundar nos pequenos detalhes e nas minúcias que o texto vai mostrar para você. E o texto começa dizendo assim, olha, e ao terceiro dia. E o terceiro dia já estava acontecendo algo de sobrenatural. O Messias já estava convocando os seus discípulos para uma grande missão. E o texto vai dizer que quando Jesus se depara com Felipe, aonde tem aquela passagem muito conhecida que ele convida, Felipe convida Natanael para ver quem era o Messias. E Natanael dá um discurso dizendo, olha, poderia vir algo bom de Nazaré? E Felipe diz, olha, vem ver. E quando o Felipe encontra com Jesus, o texto diz que Jesus olha para ele e Jesus disse, olha, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Um bom judeu, ele fazia as longas orações debaixo da figueira. Irmão, o que tem a ver? Eu quero dizer para você que no terceiro dia havia uma convocação ao chamado dos discípulos. E Jesus começa mostrando, se você não for fiel no seu ministério familiar, se você não praticar o evangelho dentro do seu lar, o seu ministério vai ser um fracasso. Isso não isenta, querido, pais crentes terem maridos que não servem a Deus, ter filhos que não servem a Deus, mas você tem que ter na sua consciência que você, como um bom discípulo de Deus, você tem praticado o amor com aquele que está perto de você. Ao terceiro dia, Jesus já tinha convocado 5 discípulos que já começaram a acompanhar o seu ministério. E foi feito um convite para Jesus, a sua mãe e os seus discípulos para estarem em uma festa de casamento. Jesus, querido, era alguém acessível e ele continua sendo acessível. Quantas mulheres e homens existem bloqueio na sua mente porque não conseguem romper na sua vida conjugal? Pessoas que não conseguem ir além porque eles não conseguem praticar o amor outrora que não é recebido. E talvez no seu coração você olha para o seu cônjuge e pensa, essa pessoa conhece o Senhor. Ela tem tanta facilidade em servir lá fora, mas dentro de casa ela é indiferente a mim. Eu convido você a exercer a sua fé de uma forma extraordinária. Eu convido você a aprender com o Senhor que me amou mesmo quando eu não o conhecia.
Eu convido você a ser discípulo de Jesus, como começa no início do texto, ao terceiro dia. Para ser chamado, para ser discípulos, nós vamos vivenciar algo dentro da nossa família. As bodas de Caná da Galileia estavam ali, e a primeira coisa que foi feita no casamento é: Jesus foi o primeiro convidado a estar naquele casamento. Mas ele não era um convidado qualquer, que foi convidado e não foi notado. Talvez você que me ouve, Jesus já está na sua vida, está na sua casa, está na sua família, mas ele quer ser notado por você. Como você tem tratado a sua própria carne? Como você tem tratado aquela pessoa a qual Deus preparou para viver com você? Nós vivemos num mundo onde relacionamento tem a cada dia ficado mais difícil. E não só entre casal, mas entre seres humanos. E o evangelho é um relacionamento. Se eu não consigo me relacionar, eu não consigo mostrar a Deus. Jesus, ele não quer ser apenas alguém a qual você convida e coloca num cantinho e não dá atenção para ele. O meu lar, ele tem que ser um altar para Deus. E essa coisa de nós esquecermos de servir a quem está por perto, nós entramos e saímos dentro da casa de Deus e talvez achamos que está tudo bem. O primeiro milagre, igreja, acontece no casamento, não é por acaso. Porque se o casamento vai mal, a família vai mal. Se o casamento vai mal, os filhos crescem em meio a frustrações. Quantos lares cristãos passam por momentos de adversidade, de muita gritaria, onde não há paz, um ambiente de contenda? Em lá onde o casal é cristão. Deixa eu dizer para você, querido, nós temos que entender que o Espírito Santo faz a obra onde nós damos liberdade. Eu sou cristão, mas eu tenho que todos os dias negar a minha própria natureza. E nós estamos tão acostumados a viver com alguém, nós estamos tão acostumados ao nosso relacionamento cotidiano, que nós esquecemos de exercer a fé com quem é mais importante, com quem nos conhece, nos aceita, nos apoia e nos ama, assim como nós somos. Eu quero convidar você a pensar em como é que você se relaciona dentro da sua casa. Qual é o tratamento que você dá e qual é aquele que você recebe. E o amor de Deus, ele vai além. Porque na terra nós relacionamos, se for olhar para a natureza, se me trata bem, eu trato bem, o mundo é assim. Se me trata mal, eu trato mal. Mas o servo de Deus é diferente. Quantos casais cristãos estão a um ponto do divórcio? Quantos casais já não se olham mais com amor e dizem: o meu desejo era a separação? E talvez olhe e diz: mas Deus está nesse casamento. Mas talvez ele não tenha sido evidência. Talvez ele não tenha tomado lugar de destaque na sua vida. E nós só mudamos de posição quando reconhecemos que necessitamos. Talvez nós andamos num círculo tão fechado, num cristianismo que nós achamos, até habituamos como uma religião, e esquecemos de como é praticar a fé de verdade. A Bíblia diz que largará o homem os seus pais e juntará uma mulher, e ambos serão uma só carne. O sonho de uma mulher, querida, é ser amada, ser respeitada. A mulher, o natural da mulher, ela quer ser tratada com gentileza. E a natureza do homem por si é trabalho, cansaço, estresse. E às vezes o que você tolera lá fora, você não tem paciência para tolerar dentro do seu lar. Cadê aquele momento que você tem dedicado a quem é importante para você? E através do Espírito Santo eu quero dizer para você que o Jesus que muda histórias
Jesus que muda o casamento, Jesus que devolve o amor. Há pessoas que dizem no seu coração, parece que não existe mais amor. Eu quero dizer para você que amar é decidir. O amor é uma decisão que nós tomamos. Por que Cristo, Ele dá uma direção dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos? Porque amar é uma escolha. Eu tenho que escolher amar alguém. Mas ela era tão paciente. Mas ele era tão gentil quando nós nos conhecemos. Mas há tantos anos atrás eu amava tanto, parece que o amor se acabou. Eu convido você a exercer a sua fé, a praticar o amor. Amor não é um sentimento, querido. Não é uma emoção passageira. Amor é algo que eu decido amar alguém como Cristo decidiu me amar. Tudo na Bíblia começa com um ato de casamento e Apocalipse. Cristo termina também com o noivo casando com a igreja. Você já parou que você pode perder a salvação por causa do seu convívio familiar? Por causa da falta de empatia, por causa da falta de se colocar no lugar de alguém? Tem convidado o Espírito Santo para ser morado em você, dizendo: Deus, eu te desejo de ser amada. Quantas pessoas dentro de um casamento se sentem só? Quantos casais não se sentem amados? Pessoas vazias, pessoas que andam mendigando um pouco de afeto do seu cônjuge. É uma realidade. Pessoas carentes de amor, mas tem alguém do seu lado. Eu te convido a praticar o que Jesus te ensinou. Eu quero dizer para você, eu não sei quanto tempo você se encontra casado, eu não sei há quantos anos você vive, mas Deus, Ele é fiel. Deus não quer que nós vivemos um relacionamento vazio, um relacionamento barato, pequeno, não. A quem Deus colocou do meu lado, eu decidi amar até os últimos dias da minha vida. Casamento é decisão, querido. Tantas pessoas vivem num bordão dizendo: olha, o importante é ser feliz, irmã. Se não há alegria, se não há felicidade, o caminho é o divórcio. Eu digo: não. Você tem que escolher amar alguém que Deus colocou com você. Amar alguém nos seus dias difíceis. E talvez você diz: irmão, eu sou o outro lado da moeda. É eu que mendigo a afeição, eu que imploro afeto, eu que dedico. O amor continua. Você está no caminho certo. Nós temos que mostrar, querido, que amar é uma escolha. Amar é uma decisão, a qual você tem que tomar e agarrá-la até o fim. Quantos relacionamentos quebrados por frustrações? Quantas pessoas já perderam o interesse no seu cônjuge? Porque Jesus está. Eu acredito que eu falo para pessoas que todos são cristãos. Nós somos humanos, imperfeitos, cheios de falhas, fraquezas. Qual mulher não deseja ser amada pelo seu marido? Isso já é algo da mulher, algo do feminino. A mulher cresce, ela fantasia o príncipe encantado. E o começo do relacionamento, muitas das vezes é assim. Mas depois tem a realidade da convivência, do cotidiano. Não existe casamento perfeito, não. Mas existe casamento feliz, onde Deus habita. Não existe perfeição.
Isso. Porque tudo que acontece, querido, Deus já sabe de tudo. Talvez você diz, Senhor, por que eu casei com essa pessoa, Senhor? Deus sabe de tudo. Deus tem os seus caminhos. E talvez você olhe para o casamento de alguém e deseja assim, eu queria tanto ser amada. Eu quero dizer para você não desistir. Eu quero dizer para você continuar na sua convicção de fé. Eu quero dizer para você que você não está fazendo papel de bobo, você está mostrando o Cristo que habita em você. Quando Jesus chama os seus discípulos, Natanael começa com indagação. Poderia vir algo bom de Israel? De Nazaré, uma favela, um lugarejo, um lugar pequeno. E Jesus começa já levando eles para o casamento, porque Jesus queria aumentar a fé daqueles homens. E quando Jesus chega ali, estava uma festa, muita comida, bebida, alegria. Ter Jesus no ambiente, querido, é coisa linda. Ter Jesus na nossa vida é coisa maravilhosa. E convidar Jesus ao nosso casamento é uma coisa perfeita. Em Deus eu quero dizer uma palavra para você aqui essa noite. E eu quero que você guarde ela dentro do teu coração. Escolha amar a quem Jesus colocou para estar com você. Não pense que amor é um sentimento, não. Amor é escolha. E eu convido você a escolher amar aquele a qual Deus colocou para estar com você. Quando Jesus entra, havia festa, e eu começo a imaginar aquele ambiente. O casamento daqueles dias durava uma festa de 7 dias aproximadamente. E Jesus, ele sempre foi acessível. Jesus nunca foi um popstar. Nos nossos dias de hoje, um pregador aí conceituado, nós não temos acesso a ele. Mas Jesus, ele sempre foi acessível. Jesus sempre mostrou que ele veio se relacionar comigo e com você. E existem barreiras dentro de nós que nós damos prioridade para algumas coisas e esquecemos de outras. A prioridade do homem de Deus, a prioridade da mulher de Deus é o seu casamento, é a sua família. Primeiro Deus, depois a família e terceiro a casa de Deus. Jesus estava num ambiente onde tudo estava proporcional à alegria. Eu quero dizer para você que em todo tempo Jesus veio para se relacionar e mostrar quão importante era a família. Jesus começa com um chamado, e o chamado é a salvação, e o convite é a conhecer mais desse Deus. Ao terceiro dia fala do chamado dos discípulos João, André, Felipe, Natanael e Pedro. Jesus primeiramente ele te chama como um discípulo. Jesus ele te chama como um servo de Deus. E para sermos servos de Deus, nós devemos exercer o amor com o nosso próximo. O texto começa dizendo do convite. E eu destaco para você dizendo, Jesus tem sido convidado a ter um lugar de destaque na sua vida conjugal. Você já parou para pensar se Deus tem agradado de como você tem se relacionado dentro do seu lar? Como é o tratamento com quem você ama, a qual Deus escolheu para estar com você? E quando estava num ambiente de festividade, tudo estava indo muito bem, de repente acontece algo, querido. Nós não sabemos como é os primeiros passos do casamento de cada um. Talvez alguém comece um casamento muito lindo, outros já começam um casamento mais conturbado, com dificuldades, eu não sei, mas Deus conhece a sua história no individual. E deixa eu dizer para você, o relacionamento é algo tão sério entre casal, que uma mulher frustrada, um homem frustrado, ele não consegue progredir nem na obra de Deus. Às vezes você sai do culto, você está tão alegre, onde você participou, chega em casa em pé de guerra. E muitas vezes o casal é cristão.
Se ferir na carne dele, fere na sua. Se tocar na carne dele, está tocando em você. Vocês são uma só carne. A comparação que Deus mostra entre o homem e a mulher é entre Cristo e a igreja. Relacionamento conjugal é algo muito sério. E Jesus, observando todo o ambiente de festividade, ele observa ali naquele momento a mãe de Jesus ao derredor, que estava faltando o vinho. Deixa eu dizer para você, querido, o vinho simboliza a alegria. O vinho simboliza o renovo de Deus nas nossas vidas. A percepção de quando o vinho se acaba, ela tem que trazer algo no nosso pensamento. Muitas vezes alguém que está do seu lado, o seu cônjuge, você talvez não tenha percebido, mas que ele está se esvaindo. O casamento está se acabando, já foi-se embora a alegria, o ânimo. Você tem percebido? Você tem olhado para quem está do seu lado? Tem dado uma palavra de ânimo, incentivo, de apoio? Maria faz uma observação. Ei, está acabando o vinho. Enquanto está acabando, há tempo, querido. Há tempo de você despertar e fazer tudo diferente. Eu não sei se você é a parte que se doa, se é a parte que oferece. E talvez você diz, eu estou cansando de lutar. Eu estou cansando de exercer a gentileza. Eu estou cansando de ser a parte que me humilha. Eu quero dizer para você, continua, porque Deus tem o poder para te fazer feliz de verdade. A questão é continuar. A questão é escolher lutar quando o outro não quer mais. Talvez você olhe e diz, parece que ele está indiferente. Parece que eu não significo nada. Parece que ela se comove com a dor do outro, mas com a minha não. E você diz, chega até a ser cruel. E você não entende como pode alguém que levanta, alguém que deita com você, ser a pessoa que tem mais roubado a sua paz e te colocado para baixo. Em meio a tudo que você vive, Deus sabe. Eu não conheço a história de ninguém que está aqui, mas o Espírito Santo de Deus, Ele conhece. E Ele quer dizer para você continuar a lutar por aquilo que Deus te deu. Não é tempo de desistir, é tempo de perseverar. Alguém tem que despertar. Acabou-se o vinho. Tem coisas que nós conseguimos aguerrear sozinhos, mas tem coisas que nós temos que levar alguém espiritualmente. Ô pastor, me ajuda que meu casamento está afundando. Meu Deus, mas o que vão dizer? Nós somos crentes. Quem olha para nós parece que está tudo bem, mas não está. Tem coisas que você resolve sozinho, mas tem coisas que alguém tem que lhe ajudar. Busca ajuda, querido, daquele que tem o Espírito Santo na vida. Peça oração para uma mulher de Deus. Eu sei que não é fácil, mas Deus pode fazer por você. Quando Maria percebe que o vinho estava se acabando, ela toma uma atitude. E a primeira coisa que eu pergunto para você é, eu não sei qual é a fase que você se encontra. Eu não sei o que está faltando dentro do seu casamento. Mas Deus, Ele conhece a sua necessidade. E Ele quer mudar a sua história. Eu pergunto para você se tem faltado alegria. Se tem faltado amor. Se tem faltado fé para você, para dias melhores. Se tem faltado diálogo, saúde, respeito, comunhão dentro do seu lar. Eu não sei o que tem faltado. Mas Deus, Ele conhece a tua necessidade. A mãe de Jesus o procura porque Ele era quem podia resolver aquele problema.
do vinho traria escândalo. O que tem te faltado? Dentro do teu coração você sabe. E o Espírito Santo, ele te convida a perseverar em oração. Ele te convida a não desistir. Ele convida você a continuar seguro nas mãos do Senhor. Temos que perceber quando falta vinho, sim. Mas nós temos que levar o problema para quem pode resolver. Quem pode resolver o seu problema é Deus. Quem pode mudar o seu casamento é Jesus. E talvez você tenha fé para tantas coisas e não tem fé que Deus vai mudar a sua história. Nós temos que levar o problema diretamente primeiro a Deus. O texto da Sunamita diz que aquela mulher, ela perde um filho. E quando vem encontrar com ela pelo caminho, que não é murmurar, querido, não é reclamar para A, para B, para C, uma coisa é pedir um homem de Deus, uma oração. Mas se vivermos em murmuração, não adianta. A Sunamita perde o seu filho. O que tem a ver, irmã, com direção de Deus? O que tem a ver, irmã, com levar para quem pode resolver? E quando ela encontra, como ali o servo do profeta, ele diz, vai tudo bem contigo? Não era ele que ia resolver o problema, ela diz, vai tudo bem. Antes disso, ela encontra com o marido, o filho estava morto em casa, e ele pergunta, vai tudo bem? E ela diz, vai tudo bem. Mas quando ela vê o homem de Deus, ela fala qual era o seu problema. Essa noite eu convido você a contar o teu problema para Deus. Eu convido a você a intensificar as suas orações para quem você ama. E não é ter uma fé vazia, querido. E não é ter uma fé onde você quer reciprocidade no seu casamento, dizendo, eu só dou se ele me dá. Eu só faço se ela fazer. Se não me trata bem, eu também não trato. Esse é o evangelho que nós vivemos. É isso que Jesus tem pregado. Qual tem sido a minha, a tua falha no nosso casamento, na nossa relação conjugal? Eu não sei se tem falhado com você, ou se você tem falhado também, porque nós estamos sujeitos a isso o tempo todo. Mas nós temos que exercer o perdão. Quando há ali a carência, a ausência do vinho, a direção é, vamos buscar em Jesus. Maria sabia. Porque o anjo aparece àquela mulher e diz, tu és bem-aventurada entre todas as mulheres. O teu ventre gerará o Filho de Deus. Eu imagino quando ela vê o problema, a sua mente reage. Eu sei que Ele é o Cristo, não foi revelado, mas eu sei. Jesus, acabou-se o vinho. Jesus, o meu casamento está à beira do divórcio. Jesus, eu não tenho coragem para divorciar, mas eu não sou feliz. Existe uma carência dentro de mim que não pode ser preenchida. E eu te digo, o Deus que transformou a água em vinho, Ele está no nosso meio. E Ele tem poder de resolver o seu problema. Ele tem poder de te fazer feliz de verdade. Ele quer que você seja amada de verdade. Casamento é uma instituição de Deus. O mundo prega o casamento como um peso. O mundo prega o casamento com descrença. Mas o casamento é algo maravilhoso. Quando Cristo coabita no meio do casal. Senhor, acabou-se o vinho. E Jesus dá uma resposta para aquela mulher que talvez muitos não entenderiam. Jesus disse para ela assim, olha, mulher,
ainda não é chegada a minha hora. Nós sabemos que Jesus, em momento algum, ele foi descortês com sua mãe. Porque naquele contexto dizer mulher é como se referir senhora, não é chegada a minha hora. E talvez você no seu coração tenha ouvido isso por tantos anos. Tem orado pela sua esposa, pelo seu esposo, pedindo a Deus uma mudança no seu relacionamento, pedindo a Deus para que você venha a ser feliz de verdade. E talvez você tenha ouvido de Jesus um silêncio. Talvez as coisas parecem que não mudam. E Jesus diz para você, ainda não é chegada a hora. Jesus quer dizer com não é chegada a minha hora, ele quer dizer que a agenda de Deus está ligada ao tempo do Pai nos céus. Jesus disse, olha mulher, eu não estou condicionada atentamente à sua necessidade agora. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Tu tens orado, continua. Tu tens buscado, continua. Porque no tempo certo Deus agirá ao teu favor. Deus tem um tempo certo para fazer todas as coisas. A agenda de Deus, ela não segue o meu ritmo. Ela não segue ao meu padrão de urgência, de necessidade. Deus tem os seus caminhos para trabalhar na nossa vida, que nós não entendemos. E nós devemos aprender a estar aos pés dele com muita humildade. A palavra de Deus fala que Jesus, ele subiu ao monte, ele pregava o sermão do monte por vários dias. E quando ele desce ao pé do monte, ali havia um homem leproso. E quando vê Jesus, ele se prostra e adora e dá uma palavra para ele. O que eu quero dizer com isso? É entender o tempo de Deus. Adorar a Deus em meio à crise. Adorar a Deus em meio à adversidade. Adorar a Deus ainda quando não há amor ao seu critério. Quando você não se sente amada, respeitado, valorizado, mas você exercer a sua fé de dependência de Deus. Não é chegada a minha hora ainda. Deus está trabalhando por você. Que o Espírito Santo te convença a perseverar um pouco mais. Que o Espírito Santo te convença a esperar um pouco mais. E quando o leproso adora, Jesus olha para ele e ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, tu podes me curar. Adoração não depende de um estado de vivência, querido. Adoração a Deus está acima de tudo. Se você é a parte que espera, se você é a parte que ora, se você é a parte que pede para Deus mudança, continua. Mostra para ele, mostra para ela o Deus que habita em você. Se quiseres, Senhor, tu pode mudar ele. Se quiseres, Senhor, tu podes mudar ela, Senhor. Eu creio se o Senhor quiser. E o leproso dizia, se quiseres, tu podes me tornar limpo. Se o Senhor quiser. E Jesus disse, quero. Seja limpo. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. A espera, ela tem que ser em meia adoração. Mas eu convido a você a escolher amar quem está com você. Como demonstrar amor, irmã, para alguém que me rejeita? Como demonstrar amor se eu sou desprezada? Cristo te amou no mesmo estado. Quando nós não escolheu, quando nós havíamos desprezado Ele, rejeitado, quando nós estávamos lá na imundícia, no lamaçal de pecado, Ele nos amou. Amar é escolher. E que você saia daqui hoje com esse pensamento, haja o que houver, eu escolho amar essa pessoa a qual Deus colocou do meu lado. Eu não desisto, eu vou até o fim. E eu sei que Deus transformará a minha história. Ali
Naquele momento, quando diz Jesus que não era chegada a sua hora, a sua mãe volta, sabendo ela quem era o Cristo, e diz aos serviçais daquele lugar: olha, fazei tudo o quanto Ele vos disser. Isso é fé, querido. É quando nós vemos uma situação adversa, é quando parece que é não, é quando parece que existe o silêncio de Deus, mas ao mesmo tempo nosso coração se encontra cheio de fé. A resposta dela é: fazei tudo o quanto Ele vos disser. Isso é confiança em Deus, isso é viver na obediência ao Senhor. Escolher servir a Deus é andar em constante obediência, mesmo que nos cause dor, mesmo que nós tenhamos que vencer a nós mesmos, lutar contra a nossa natureza, contra o nosso orgulho, a nossa arrogância. Nós temos que escolher viver em obediência. O Evangelho é uma escolha, o casamento é uma escolha. Eu escolho, Senhor, eu não abro mão, eu vou até o fim, der no que der, eu não vou pular fora. Ser crente de verdade é exercer o amor com aquele que está mais próximo de mim. E quando ela dá aquela palavra: fazei tudo quanto Ele vos disser, Jesus dá uma ordenança àqueles homens, aos serviçais daquele lugar: pegue essas 6 talhas de águas. As talhas serviam para a purificação dos judeus. Jesus já começa quebrando um ato religioso. Você já parou para pensar, você que é cristão, de você estar praticando uma fé que é só uma religião? Como é o meu ato com alguém que vive, que dorme, que levanta, que come, que chora, que sorri e está comigo em todo o tempo? Será que aquela pessoa que me conhece de verdade olha para mim e vê: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus? Olha a responsabilidade quando o casal é crente. E se você ou seu marido não está aqui, querido, ganha ele com testemunho. Seja humilde, mostre o amor de Deus. Ama sendo rejeitado, ama sendo desprezado. Vamos aprender com o profeta Oséias, que sentiu na pele quando Deus permite que ele pegue uma meretriz e se case, e essa mulher se perdia por várias vezes, e Jesus diz: assim é o meu povo. O meu povo me trai por várias vezes com outros deuses, com outras paixões, com outros amores. Enchei as talhas até em cima. Se você estiver cheio de Deus, se você estiver cheio do Espírito Santo, não há lugar para rancor, não há lugar para amargura, não há lugar para o desprezo, querido. O Espírito Santo de Deus produz em mim e em você um ato de amor, de compaixão, de misericórdia, de perseverança. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. A ordem é de encher até em cima. E se nós estivermos cheios de Deus, vai se tornar mais leve lutar por aquele que está junto de nós todos os dias. E a Bíblia diz que quando enche aquelas talhas, levam para o mestre-sala experimentar o que havia acontecido. Primeira coisa que eu quero dizer para você: seja obediente a Deus. Se Deus disse para você que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir, aconteça o que acontecer, vai haver transformação. Pensa que coisa extraordinária. Olha que desafio. Acabou-se o vinho e Jesus diz: olha, está vendo aquelas talhas ali? Aproximadamente 400 a 500 litros de água.
cheios até em cima. Tem questionado a Deus? Ou tem sido obediente ao que Ele te pediu? A obediência, ela gera um milagre na nossa vida. E quando aqueles homens obedecem a Deus, a Bíblia diz que eles levam ali a água que foi transformada em vinho ao mestre Sala. E quando ele experimenta aquele vinho, ele fica maravilhado. Eu quero dizer para você que Cristo tem o poder de transformar a sua vida. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento e foi transformação. E como eu li para os irmãos desde o início, querido, não era por acaso que os discípulos acompanhavam Jesus. Quando o mestre Sala prova aquela água que foi transformada em vinho, ele fica tão maravilhado com o que acontecia que ele pede para chamar o noivo. E ele diz, olha, é habitual que primeiro põe um vinho bom. E quando os convidados já estão embriagados, eles vêm e servem o inferior. Mas aqui foi diferente. O melhor foi deixado para o final. Deixa eu dizer para você, querido, o começo, como começou, se foi com brigas, se está vivendo guerras dentro da sua casa, não importa, importa que Deus tem o poder de transformar a sua relação. Ele é fiel, a transformação é com Ele. Encher as talhas é um ato que você tem que fazer de obediência. E qual é esse ato, irmã? Amar é um dever como cônjuge. Amar é uma escolha que você tem que exercer. Que essa noite você saia daqui dizendo, eu não serei movido por emoções, mas eu determinei amar aquele a qual Deus colocou no meu caminho. E a Bíblia diz que quando se encerra tudo aquilo que aconteceu, os discípulos viram o primeiro milagre de Jesus. Essa noite a palavra que eu tenho para o seu coração é, não importa como você tem vivido, importa que Deus é fiel para transformar a sua relação. O milagre da transformação nunca vai ser com você, mas orar sim, perseverar sim e amar sim. Essa noite que você possa receber essa palavra no seu coração, que você saia daqui motivado a amar aquele que está mais próximo de você. Eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus.